Olá pessoal, tudo pronto para mais uma aula? Hoje a gente vai falar sobre os carboidratos, vamos ver sua estrutura e a sua função. Várias imagens aqui de carboidratos e a gente observar que até as frutas são carboidratos. Aqui tem insetos, alguns locais, a celulose, aqui tem um bicho, pau. Bom, o roteiro vai ser conceituar, a gente vai ver o que é sua importância, a divisão, a gente vai ver unidades de monossacarídeos, mono quer dizer um só, sacarídeos é o carboidrato, estereosômeros, a gente lembrar dessa palavra aqui, que a gente já viu nos aminoácidos, onde estéreo significa os dois lados, D e L, direita e esquerda. Estrutura cíclica, a gente vai observar que alguns carboidratos têm a fórmula de anel, quando imerso em solução. Derivados das hexoses, então a palavra hex são 6 e ose significa carboidratos. Então, derivados dos carboidratos com 6 átomos de carbonos. Agentes redutores, a gente vai ver que alguns carboidratos conseguem oxidar, e aí são chamados de redutores. Disacarídeos, di e sacarídeos, então agora serão 2 monossacarídeos unidos por uma ligação. Polipeptídeos, a gente vai, polissacarídeos, a gente vai ver que poli significa vários e sacarídeos as unidades, então várias unidades de carboidratos, monossacarídeos, né? A gente acima de 20, a gente já considera como polissacarídeos. Então aí para conceituar, a gente pode falar que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra. A fotossíntese converte mais de 100 bilhões de toneladas de CO2 e H2O em carboidratos. E esses carboidratos são celulose e outros açúcares. Certos carboidratos, coloquei aqui açúcar comum, o açúcar de mesa, e amido, são a base da dieta, e a oxidação dos carboidratos é a principal via metabólica fornecedora de energia. A estrutura de um carboidrato, coloquei carbono, hidrogênio e oxigênio, e alguns também contêm nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, os mais simples têm esta composição e os mais complexos acrescentamos aí outros átomos. As funções dos carboidratos: reserva energética, elemento estrutural e age como lubrificante das articulações e outros. Então, a gente vai ver aí que os carboidratos desempenham várias funções. Os polímeros mais complexos de carboidratos, ligados convalentemente a proteínas ou lipídios, são denominados conjugados. Essa parte de conjugado a gente não vai detalhar, mas lembrar sempre que os carboidratos podem vir ligados a proteínas e também a lipídios. Aqui na imagem são várias árvores, então aqui também tem carboidratos. A divisão está dividida em 3 classes principais, de acordo com o seu tamanho. Então, a gente lembrar mono, apenas uma unidade, vai ser monossacarídeo, e é um açúcar simples. Consiste em uma única unidade de polihidroxaldeído. Então, a gente lembrar que poli são vários, são as hidroxilas, e aldeído, quando tiver a hidroxila em oposição, ou cetona, quando estiver em uma outra posição. A gente vai ver mais à frente a diferença do aldeído e da cetona. Mas uma coisa aqui, uma coisa a gente já tem que ir em mente, polidrox, que os carboidratos, eles têm várias hidroxilas. Oligosacarídeos, cadeias curtas de monômeros, unidades entre si por ligações glicosídicas, unidas, perdão. Então, os oligosacarídeos são os monômeros, são os monossacarídeos ligados entre si por ligações O-glicosídicas. Os mais abundantes são os disacarídeos. Oligosacarídeos com 3 ou mais monômeros não ocorrem como entidades livres, mas é unida a moléculas de não açúcares, lipídios ou proteínas. E aí a gente viu no slide anterior que são os conjugados. Os polissacarídeos, cadeias com mais de 20 monômeros, contém centenas ou milhares de unidades. Então, um polissacarídeo pode ter milhares de monômeros. Começar a falar então pelos monossacarídeos.
Nessa imagem aqui a gente tem duas diferenças aqui que a gente vai intensificar para ver quem é aldeído e quem é cetona. Aqui já fala, então aqui aldohexose e cetohexose. Mas vamos ver onde é que está a diferença. São aldeídos ou cetonas que contêm um ou mais grupos hidroxilas na molécula. Então, quem são os monossacarídeos? São os aldeídos ou cetonas que contêm um ou mais grupos hidroxilas na molécula. Os monossacarídeos com 6 átomos de carbono, a gente pode colocar aí exemplos, glicose e frutose, mas também tem outros que têm 6 átomos de carbono. Tem 5 grupos hidroxilas, então a gente pode começar a procurar aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono tem 5 hidroxilas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, a gente observa a mesma coisa. São compostos incolores, sólidos, cristalinos, naturalmente solúveis em água, porém insolúveis nos solventes não polares. E a maior parte tem sabor doce. A diferença aqui do aldeído e para a cetona, a gente vai ver nos próximos slides também, que essa dupla ligação com o oxigênio está na extremidade, então é a característica da aldose. E aqui está no meio, é a característica da cetose. No esqueleto molecular monossacarídeos é onde a gente consegue aí estudar como que está formado esses monossacarídeos, qual é a estrutura deles, quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios. E a gente lembrar lá do slide que eu já passei, que os mais simples contêm o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. O esqueleto molecular dos monossacarídeos comuns é constituído por uma cadeia carbônica não ramificada, na qual todos os átomos de carbonos estão unidos entre si por ligações covalentes simples, aquelas ligações glicosídicas, a gente observa aqui, na forma de cadeia aberta. Um dos átomos de carbono é unido por uma ligação dupla a um átomo de oxigênio para formar um grupo carbonila, que quando está na extremidade caracteriza um aldeído. Se estiver em outra posição, uma posição central, será uma cetona. Então, o que eu acabei de falar, as ligações glicosídicas ligando os carbonos, e aqui nesse carbono tem a dupla ligação do oxigênio numa extremidade, dando a característica de aldose, e aqui no centro, dando a característica de cetose. Cada um dos átomos de carbono tem um grupo hidroxila. Monossacarídeos mais simples são as trioses. Então, as trioses, a gente pode contar 3 carbonos. Outros, e aí como tetrose, 4 carbonos, pentose, hexose e heptoses. Então, observando aqui as imagens, onde vai ter uma triose? O que tiver 3 carbonos. Geralmente na sequência está escrito aqui também 1, 2, 3, isso aqui é uma triose. E o nome dela é D-gliceraldeído. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbono, e já é uma eritrose, para tetrose, que também tem uma triose. Aqui de 5 tem a ribose, arabinose, xilose e lixose. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. É uma aldose ou uma cetona. Todas as duplas ligações de oxigênios estão nas extremidades. Então, todos são aldoses. E os grupos hidroxilas estão ligados aí aos carbonos. Os mais comuns na natureza é a D-glicose e a D-frutose. Os constituintes dos ácidos nucleicos são aldopentoses, e aí temos a D-ribose e a desoxi-D-ribose. Então, lembrar que dos ácidos nucleicos, pentose, a gente encontra 5 carbonos. Então, começar de cima. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, na extremidade, a carbonila, então é uma aldo e é pentose. É aldose e é pentose. Aqui, os mais comuns, a D-glicose. A D-glicose é aldohexose. Por quê? Porque a carbonila está na extremidade, é uma aldose. Por que é hexose? Porque tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A frutose é uma cetohexose. Por quê? Carbonila está na parte central
e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Então, ceto-hexose. Estereoisômeros. E aí, lembrar lá dos aminoácidos, lado direito, ondas sonoras, um fone de ouvido, a gente ouve dos dois lados. Todos os aminoácidos, exceto de hidroxicetona, contêm um ou mais centro quiral, que é o carbono assimétrico. Aqui coloquei aminoácidos, mas a gente vai entender os carboidratos. Então, todos os carboidratos. Centro quiral é um carbono assimétrico, a gente já viu também lá nos aminoácidos. Então, o gliceraldeído possui um centro quiral. E aí a gente pode utilizar a fórmula 2 elevado a n, substituímos o n pelo número de centro quiral, e neste caso fica 2 elevado a 1, que é igual a 1 par de estereosômeros. E um par de estereosômeros, a gente lembrar que lado direito e lado esquerdo são chamados de isômeros ou enantiômeros. E aí, se tem lado direito e esquerdo, a gente utiliza as letras D e L. Então, direito e esquerdo. E aí é para a gente lembrar aqui novamente o que é. Gliceraldeído está aqui. Então, a hidroxila é que vai nos orientar se ela está para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aqui está para o lado direito, então é uma D-gliceraldeído. Na conformação que ela virar para o lado esquerdo, será uma L-gliceraldeído. Isso acontece quando colocado em um espelho, aqui está para a gente olhar, a hidroxila no plano direito, ela passa para o plano esquerdo. Então, cada um desse aqui é um isômero. E o conjunto desses isômeros é o estereosômeros, isso aqui. Então, a gente tem o quê? Um par de estereosômeros. Quantos isômeros? Um isômero direito e um isômero esquerdo. Aqui tem essa projeção de Fish, e aqui tem projeção em perspectivas. E a gente observa que quando a setinha está fechando aqui, quer dizer que está para trás, e quando está fechando aqui, quer dizer que está para frente. Mas aqui o importante é a gente lembrar que o centro quiral também, ele tem 4 constituintes diferentes. Olha só, diferente, diferente, diferente. No momento que tiver iguais, que foi o caso da glicina lá nos aminoácidos, não será um centro quiral. As hexoses possuem 4 centroquirais. Então, será que a gente consegue achar 4 centroquirais? Vamos analisar esse carbono. Essa parte é diferente, essa é diferente, essa é diferente e essa é diferente. Então, 1, 2, 3, 4, todas elas com partes diferentes. E aí, as hexoses, hexoses têm 4 centroquirais e que dá um total de 16 estereosômeros. E 16 estereosômeros, então, tem 8 componentes, 8 pares de isômeros, 8 isômeros D e 8 isômeros L. Como é que a gente vai identificar aqui quem é D e quem é L? Então, a gente vai ter atenção que a mudança ocorre no centro quiral mais distante da carbonila, do carbono da carbonila. Então, se a carbonila está aqui, a hidroxila mais distante vai ser essa. E essa está para qual lado? Lado direito. Então, é uma D-glicose. Se viesse para o esquerdo, totalmente igual, somente o último carbono, a hidroxila para a esquerda, seria o quê? Seria uma L-glicose. Aqui a gente pode fazer a mesma análise. A carbonila está aqui, a última hidroxila é essa aqui. Está para a direita. Então, é uma D-glicose. Aqui também a carbonila está aqui. O mais longe vai ser esse ou esse. Então, o mais longe é esse aqui também. A hidroxila está aqui para o lado direito. Então, isso aqui vai ser o quê? D-frutose. Então, em organismos aí, a maioria dos animais, a gente encontra que as hexoses encontradas nos organismos vivos são, na maioria, D-isômeros. Então, D-isômero quer dizer que a hidroxila sempre será para o lado direito. Algumas vezes vamos encontrar para o lado esquerdo também, que são os isômeros dela. E qual é o isômero dessa glicose? A L-glicose, se fosse voltada para o lado esquerdo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é para epímero. A gente não confundir isômeros com epímeros.
Então, dois açúcares que diferem somente na configuração ao redor de um único átomo de carbono são chamados de epímeros. E aí a gente pode observar a D-manose, a D-glicose e a D-galactose. Chamar atenção para o epímero do carbono 2. Então, se eu desconsiderar isso aqui, todos os demais são iguais. Então, se essa hidroxila virar para a direita, deixa de ser D-manose para ser D-glicose. Observar aqui, apenas essa mudança no carbono 2 vai falar se ela vai ser uma D-manose ou uma D-glicose, porque o restante são todos iguais. Então, uma D-manose e D-glicose são epímeros. E a galactose, onde a gente observa a diferença? Desconsiderando o 4 aqui, os demais são iguais. E quando será uma glicose? A glicose será quando no quarto carbono, a hidroxila estiver para a direita. Porque se essa hidroxila virar para a esquerda, deixará de ser D-glicose para ser uma D-galactose. Então, o epímero no carbono 4. E aqui repetindo, os epímeros são açúcares que diferem entre si apenas na configuração da hidroxila de um carbono. A mesma coisa que está escrito aqui. Estruturas cíclicas dos monossacarídeos. Em soluções aquosas, as aldotetroses e todos os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono na cadeia ocorrem na forma de anel. Anéis de 6 elementos são os piranos e os de 5 elementos são os furanos. Então, observando aqui quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 elementos são o pirano. E de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, são os furanos. O grupo carbonila forma uma ligação covalente com oxigênio de um grupo hidroxila ao longo da cadeia. Então, aqui para mostrar para vocês como que vai acontecer a formação daquele anel. Então, lembrar que o carbonila vai se contorcer até encontrar uma hidroxila aí ao longo da cadeia. A formação do anel é o resultado da reação entre aldeídos ou cetonas e alcoóis, formando derivados chamados M-acetais ou M-cetais, que apresentam um carbono assimétrico adicional, e este carbono assimétrico é o carbono ciral, que dá duas conformações, a alfa e a beta, dois isômeros. Os derivados M passam a ser somente acetais ou cetais, quando envolvidos em uma ligação glicosídica. Então, se a gente olhar aqui esta gravura, esta imagem, tem a parte da carbonila e o radical ficaria neste local. Então, esta formação diz o quê? Que a carbonila vai se contorcer até encontrar a hidroxila, e no momento que faz isso, esta parte, este carbono 1, ele fica com 4 constituintes diferentes. E aí vai dar a característica dele de quiral. E será chamado de carbono anomérico. O carbono 1 agora é carbono anomérico porque tem 4 constituintes diferentes. E aí é o M-acetal. No momento que esta parte M-acetal une a outro monossacarídeo, ele deixa de ser M-acetal porque o carbono anomérico não vai ficar mais livre, e aí vai ser chamado de parte acetal. Mesma coisa acontece para cetonas. Isso aqui são para os aldeídos e aqui embaixo são para cetonas. Entender que a carbonila faz o anel somente com a sua cadeia. Este anel é intracadeia. E aí fica uma parte chamada de M. Este M é o carbono 1, o carbono anomérico. Então, aqui fala um pouquinho sobre isso aí que eu expliquei. Estruturas cíclicas dos monossacarídeos ainda. O átomo de carbono da carbonila, o C1, ou M-acetal, M-cetal, é chamado de carbono anomérico, também foi comentado no slide anterior. Os anômeros alfa e beta da D-glicose interconvertem-se quando em solução aquosa, por meio de um processo chamado muta rotacional. Então, alfa e beta, eles podem mudar o plano, de superior para inferior. Nessa imagem aqui, dá para a gente relacionar o que a gente viu na teoria com a prática. Carbonila e a hidroxila, o álcool aqui na mesma cadeia,
vai ter uma contorção que acontece aqui, e aí esta união dessa carbonila com a hidroxila vai dar a característica ao carbono 1 de ter 4 constituintes diferentes. E aí vai ser chamado de carbono quiral, a gente já sabe o que é isso, ou carbono anomérico. Essa possibilidade vai permitir que essa hidroxila fique para um plano para baixo do plano horizontal, e aí vai ter uma característica do alfa, ou para cima do plano horizontal vai dar uma característica de beta. Este movimento é chamado de muta rotacional, às vezes para baixo, às vezes para cima. Uma outra coisa que a gente observa aqui, que pode analisar a teoria, é que o que é um M-acetal mesmo? A contorção da cadeia permitiu o carbono 1 ser um carbono quiral, e esta parte aqui é chamado de M-acetal. Aqui permite a união com outro monossacarídeo para ter uma ligação glicosídica. E acontece aqui, um outro monossacarídeo tem uma porção aqui que, quando unida, água, H2O, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, sai e acontece uma condensação. O oxigênio que sobrou aqui vem para o meio e permite uma ligação glicosídica. Neste momento, o que era M-acetal deixa de ser M-acetal para ser somente acetal e não permite mais ligações. Mas deste outro lado aqui tem a mesma situação. Então tem um outro M-acetal que permite uma outra ligação aqui. Derivados da hexose. A gente viu que hexoses são os carboidratos de 6 carbonos. Nas hexoses simples, o grupo hidroxila no composto original pode ser trocado por um grupo substituinte, ou um átomo de carbono é oxidado a ácido carboxílico. Então temos duas possibilidades aí para gerar os derivados, ou a substituição ou a oxidação. A hidroxila do carbono 2 do açúcar original é substituída por um grupo amino, e aí é chamado de glucosamina. O grupo amino quase sempre está condensado com o ácido acético, e aí chamado de N-acetilglucosamina. Então tem uma evolução aqui, uma glicose, beta-D-glicose, e aqui tem os seus derivados. Aqui o carbono 2, lembrar a contagem, carbono 1 é o anomérico e o carbono 2. Carbono 2, a hidroxila aqui foi substituída, e aí já troca para beta-D-glucosamina. A glucosamina aqui já está com um ácido, então aqui já vai ser N-acetil-beta-D-glucosamina. Então esta é uma forma da substituição. E aqui tem a forma, aqui tem outra substituição. Além desses derivados, temos o açúcar ácido com 9 átomos de carbono. É o ácido N-acetilneuramínico. É o ácido siálico. Um derivado da N-acetilmanosamina, componente de muitas glicoproteínas e glicolipídios de origem animal. E a gente observa a sua estrutura aí, que de uma glicose simples, várias substituições aí, trocas, deu outra característica e deu outro derivado. Agora, os monossacarídeos com agentes redutores. O que é agente redutor? Eles podem ser oxidados por agentes oxidantes relativamente suaves, tais como os íons férrico e cúprico. O carbono do grupo carbonila, C1, é oxidado a carboxila. A gente viu lá para formar o derivado. A D-glucose evolui para D-gluconato. Então, lembrar lá daquela modificação da carbonila para a parte oxidada para a carboxila. E nesta imagem aqui aparece uma carbonila, nesse momento já está oxidada a carboxila. Então, quem permite isso? Este ferro e este cobre. Então, os íons férricos e cúprico. A glicose, outros açúcares e disacarídeos com carbono anomérico livre, pode ser oxidado. E aí eles são agentes redutores por essa característica. Ao se envolver em uma ligação glicosídica, deixa de ser um agente redutor. Lembrar do slide anterior que eu falei, qual a diferença do M-acetal para acetal?
que o M-acetal é a parte, o carbono 1, livre. No momento que se envolve com uma ligação glicosídica, deixa de ser M-acetal para ser acetal. E aqui a gente lembrar que temos carbono 1, já está enumerado aqui, 2, 3, 4, 5 e 6, e o carbono 1, que vai chamar a atenção aqui, porque é o carbono anomérico. Este carbono anomérico, ele dá a característica de monossacarídeo redutor. No momento que o carbono anomérico envolver em uma ligação, que aconteceu aqui, carbono anomérico com outro carbono anomérico, deixa de ser redutor. Então, aqui já é chamado de não redutor. O açúcar é não redutor. Disacarídeos. Os disacarídeos, como a maltose, a lactose, a sacarose e a trealose, são constituídos por dois monossacarídeos unidos covalentemente entre si por ligação O-glicosídica, a qual é formada quando um grupo hidroxila de uma molécula de açúcar reage com o átomo de carbono anomérico da outra molécula de açúcar. Essa reação representa a formação de um acetal a partir de um M-acetal. Então, repetindo de novo aqui, acetal a partir de um M-acetal. Então, o que eu falei? O M-acetal, ele termina quando acontece a ligação. E aí, aquele local passa a ser chamado de acetal. Aqui está repetindo a mesma imagem. Então, tem o monossacarídeo e tem uma porção M-acetal. Quando unido com esse, deixa de ser M-acetal para ser acetal. Bom, e a ligação glicosídica, como é mesmo? Já havia a teoria aqui, mas tem que ter esta união da hidroxila com esta outra hidroxila e uma molécula de água saindo. Então, saiu água, desidratou, acontece a condensação. E aí, a união vai permitir algumas coisas. Que a gente pode lembrar que a parte redutora, neste momento, deixa de ser redutora. No momento que une, deixa de ser redutora. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, que o M-acetal, que é aqui, no momento que uniu, deixa de ser M-acetal para ser acetal. E para poder separar, basta colocar água de volta. Então, hidrolisou com H2O e aí separa os dois. Então, aqui a gente lembrar que para ter a ligação glicosídica, dois monossacarídeos vão unir e aí a saída de água vai permitir a condensação. Outro tipo de ligação glicosídica reúne o átomo de carbono anomérico de um açúcar a um átomo de nitrogênio em uma glicoproteína. O exemplo é o N-glicosil e são encontrados em todos os nucleotídeos. Coloquei uma imagem aqui. Então, tem um carboidrato e aí tem um carbono ligado a um nitrogênio. As ligações são facilmente hidrolisadas por solução ácido, mas resiste à solução base. Então, aqui tem unido um disacarídeo, que é a sacarose. Como é que vai separar? Colocar um ácido aqui e aí temos a separação. Colocar água, está separando. Aqui temos 4 disacarídeos para poder falar um pouquinho. O primeiro é a maltose. Então, quais monossacarídeos que vão formar a maltose? A gente tem aqui, ó, alfa-D-glicose e beta-D-glicose. Por que é alfa e que é beta? A primeira hidroxila para baixo, a segunda hidroxila para cima. Como que está a união? A ligação glicosídica. Saiu água, uniram. Qual o nome da união? Alfa 1, 4, beta. Então, basta contar os carbonos, 1, 2, 3, 4. Então, uniu 1 ao 4. 1, 2, 3, 4. Qual é a parte redutora, onde tem o carbono livre? Estou lembrando do slide anterior. Qual é a parte M-acetal do carbono livre? Qual a parte cetal? A parte que foi unida. E este açúcar maltose é um açúcar redutor presente no malte. Então, por que ele é redutor? Porque esse carbono livre aqui ainda. O outro é a maltose. Quer dizer, a maltose eu acabei de falar. O próximo agora é a beta-galactose.
Então, a beta-galactose é formada por um monossacarídeo galactose e um monossacarídeo glicose. Então, a união destes dois, do carbono 1 com o 4, forma a lactose. E é um açúcar redutor, igualmente a maltose. Por que ele é redutor? Tem que procurar aqui onde tem um carbono anomérico livre. Então, este 1 é um carbono anomérico livre. Então, ele é redutor. E ele fica presente no leite, é o açúcar encontrado no leite. A ligação qual tipo? Beta 1,4, está aqui, ó. Beta 1,4. Próximo, alfa-sacarose. Então, como que é formada? Duas monossacarídeos, a D-glicose e a D-frutose. Aqui está beta e aqui está alfa. Então, a gente entender aí que os dois unindo, saindo água, tem a união, que é a ligação glicosídica. E a sacarose é um açúcar não redutor. Por que ele não é não redutor? Não redutor porque não tem um carbono anomérico livre. Aqui o carbono anomérico é 1 e aqui o carbono anomérico é o 2. Então, lembrar que na frutose, o carbono anomérico será o 2. Então, é um açúcar não redutor e a sacarose é aquele açúcar branco de mesa presente na cana-de-açúcar. Pode ser chamado por dois tipos aqui de ligações, alfa 1, 2 beta ou 2 beta alfa 1. Então, a alteração, qualquer lado que virar aqui, quem chegar primeiro, o nome é aceito. Trealose. A trealose, a observar as moléculas, quem é quem aqui? Então, tem uma glicose e aqui tem outra glicose. E estas glicoses estão se unindo no carbono 1. Então, aqui tem um 1 e aqui está um virado. O carbono 3, como é que era a diferença? Carbono 3, 1, 2, 3 está aqui, ó. E aqui carbono 3, 1, 2, 3 está aqui. A trealose, ela é um açúcar não redutor, porque o carbono 1 é o anomérico, os dois estão envolvidos. E é presente na hemolífera de inseto. O tipo de ligação é alfa-1-alfa. Polissacarídeos. A maioria dos carboidratos encontrados na natureza ocorre como polissacarídeos. Eles são polímeros de média até alta massa molecular. Também são chamados de glicanos e diferem entre si por identidade das suas unidades monossacarídicas, o tipo de ligação que os unem, comprimento das cadeias e grau de ramificação. E aí nós temos uma divisão em duas partes, os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Polissacarídeos também são chamados de glicanos. As duas imagens aqui, a gente tem a primeira, o homopolissacarídeo, e aqui a segunda, o heteropolissacarídeo. Os homopolissacarídeos, único tipo de unidade. Eles possuem um único tipo de unidade, a gente observa ali todos amarelinhos, todas iguais. Alguns servem como forma de armazenamento de monossacarídeo, empregados como combustível pela célula. Então, amido e glicogênio, a gente vai ver que são dois homopolissacarídeos que têm a forma de armazenamento. Outros, celulose e quitina, são utilizados como elementos estruturais. Então, a gente vai ver paredes celulares e exoesqueleto. A gente tem a celulose e a quitina, respectivamente. Os heteropolissacarídeos, suporte extracelular em muitas formas de vida, componente estrutural de parede celular de bactérias e componente do espaço extracelular. Então, heteropolissacarídeos, a imagem aqui, as unidades também são diferentes uma das outras. Do grupo dos homopolissacarídeos, a gente vai começar falando aqui do amido. O amido tem dois tipos de polímeros de alfa-D-glicose. Então, a unidade do amido monomérica vai ser somente glicose. E aí, de acordo com a sua conformação, ele será amilose e amilopectina. O que são iguais? Todos serão formados por alfa-D-glicose. O que vai ser diferente? A estrutura de formação.
Um exemplo, a amilose tem cadeias longas não ramificadas e tem ligações glicosídicas do tipo alfa 1,4. Então, tem ligação alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. E aqui tem, seria também alfa 1,4. Diferença para a amilopectina, que já está aqui embaixo. Aqui tem a amilose, aqui tem a amilopectina. Que já está aqui embaixo. A amilopectina tem ligações glicosídicas do tipo alfa 1,4 e também tem do tipo alfa 1,6. A cada 24 a 30 resíduos aparece essa ligação alfa 1,6. E a diferença é que as cadeias são longas e são ramificadas. Coloquei aqui igual, mas a gente vai dar essa diferença aí. Esta aqui é a cadeia longa não ramificada e essa aqui é cadeia longa ramificada. Então, observe aqui, a cadeia longa está ramificada. Tem uma ponta com várias ramificações. E aqui tem a parte da cadeia e aqui tem uma ramificação da ligação alfa 1, carbono 6, alfa 1, 6. Então, fica claro aí, diferença na cadeia, amilose, uma cadeia linear não ramificada, amilopectina, uma cadeia ramificada. Glicogênio. O glicogênio é o principal polissacarídeo de armazenamento na célula animal. A definição do glicogênio é polímero de alfa-D-glicose ramificado, encontrado no fígado e nos músculos esqueléticos. Similar à amilopectina, porém mais densamente ramificado. A ramificação acontece entre 8 a 12 resíduos. Então, a gente lembrar aqui que os anteriores que a gente viu, o amido, a característica é formado por alfa-D-glicose. A característica do amido para o glicogênio, uma outra, são as ligações que são do tipo alfa. Então, a gente viu lá que a amilose alfa 1,4 e a amilopectina tinha alfa 1,4 e também tinha alfa 1,6. Quando a gente observa aqui a característica do glicogênio, é uma cadeia ramificada e as ramificações acontecem com as ligações alfa 1,6. E a cadeia acontece com, com ligações glicosídica alfa 1,4. Então, prestar atenção aqui, ó. Nas ramificações, a ligação é alfa 1,6 e na cadeia linear, a ligação é alfa 1,4. Então, é parecido com o amido. Só a diferença é que o glicogênio é mais ramificado, porque as ramificações acontecem mais perto. No slide anterior, a ramificação estava de 24 até 30, aqui de 8 a 12. E chamar a atenção aqui que essas ligações, a amilase, que é a saliva e a secreção intestinal, pode degradar. A gente vai ver daqui a pouco que essas enzimas não degradam outras ligações, a não ser as alfas. Bom, a celulose é uma substância fibrosa resistente e insolúvel em água, encontrada na parede celular dos vegetais. Coloquei aqui troncos, galhos e em todas as partes lenhosas. No algodão, quase toda a matéria é celulose. E aí tem a estrutura da celulose aqui. O polímero que a gente vai formar já é diferente dos anteriores, porque tem aqui a característica beta-D-glicose. Também é glicose, mas a conformação está sendo beta. Os anteriores foi a conformação alfa. E aqui a gente observa as glicoses unidas também por ligações glicosídicas. E do 1 até o 4, ligação alfa 1,4 está aqui. Desculpa, ligação beta 1,4 está aqui. Do tipo beta. E deste outro lado aqui tem duas cadeias unidas. E a gente vê aqui que de 10 a 15 mil unidades de glicose em cadeias lineares não ramificadas, alinhadas lado a lado. Então, aqui de lado a lado, não é ramificada a celulose, são cadeias lineares e cadeias muito longas. É estabilizada por ligações de hidrogênio
intracadeia e intercadeia. Então, na mesma cadeia tem a estabilização, e em outras cadeias aqui paralelas também tem essas estabilizações aí. E a ligação aqui do tipo beta-1-alfa não é degradada pela maioria dos animais. No slide anterior eu falei para vocês que a amilase de secreção intestinal degrada as ligações do tipo alfa-1-4. E aí alguns ruminantes que têm algumas bactérias no rumen, no estômago acessório, que fazem aqui o serviço para boi, vaca, cabrito, que degrada aí o capim, por exemplo. Polímero linear composto por unidade de N-acetil-D-glicosamina em ligação beta-1-4. Agora estou falando da quitina. Então, a quitina, ela também tem beta-1-4. E aí a gente lembrar do slide anterior que a celulose também tinha beta-1-4. A única diferença química com a celulose é a substituição de um grupo hidroxila em C2, no carbono 2, por um grupo aminoacetilado. Na celulose, a gente viu que era somente glicose. Aqui já tem a modificação. Principal componente dos exoesqueletos de artrópodes, insetos, caranguejos, lagostas, etc. Então, a quitina, a gente lembrar aí do exoesqueleto aí, que protege esses seres aqui, são quitina. E é o segundo polissacarídeo mais abundante depois da celulose. Então a gente entender aí que existem mais vegetais, depois existem mais insetos, para depois chegar às verduras. Então imagine o tanto de barata que existe no mundo. Mais barata do que gente, né? Bom, outro hétero aqui, heteropolissacarídeo, peptídeo glicanos. É o componente rígido das paredes celulares bacterianas. É constituído por unidades alternantes, unidas por ligações beta-1-4, então, de novo aqui a ligação beta-1-4, de N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico. A ligação beta-1-4, a gente já viu nos slides anteriores que na celulose tinha beta-1-4, na quitina também tinha beta-1-4. E aqui tem a imagem aí, a gente tem a alternância aí de cores simbolizando os carboidratos e alguns aminoácidos aqui, ó, alanina, lisina. E uma coisa aqui que eu chamo a atenção, que a enzima lisozima rompe a ligação beta-1-4. Então, se peptídeo glicano é o componente aí celulares bacteriana, a gente tem capacidade de romper, atingir essas ligações. A penicilina inibe a enzima transpeptidase. E essa enzima, o que faz? É responsável pelas ligações cruzadas que unem as cadeias polissacarídeos. Então, protege as bactérias de lise. Então, se essa enzima for inativada, se a penicilina faz isso, a gente tem aí um combate a vírus, bactérias e outros. Mais um hétero polissacarídeo, glicosaminoglicana. É o componente do espaço extracelular nos tecidos de animais multicelulares. É um material geleificado chamado de matriz extracelular, ou substância fundamental, que mantém unidas as células de um tecido e fornece uma via porosa para a difusão dos nutrientes, saiu errado aqui, e do oxigênio para as células individuais. Constituída por colágeno, elastina, fibronectina e laminina. São polímeros lineares compostos por unidades repetitivas de disacarídeos, unidas por ligação beta-1-4 de N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurânico. Então a gente observa aqui que as unidades que estão unidas aqui são disacarídeos que têm o glicosaminoglicano está aqui, é o milurinato, e disacarídeo repetitivo. Então, o número de disacarídeos por cadeira tem aproximadamente 50.000. Então, a gente tem as duas unidades aqui, N-acetilglicosamina
e o ácido glicosamino-murânico. E vocês observam aqui que o carbono 2 tem a amina e tem também o ácido aqui. Aqui tem a carboxila. Agarose possui diversas aplicações biotecnológicas, vem sendo utilizado em técnicas laboratoriais. A formação é um polímero de D-galactose ligado a 3,6-anido-L-galactose e a ligação também beta-1,4. E aí temos aqui os dois. Alguns resíduos de 3,6-anido-L-lactose, que é esse aqui, apresentam um grupo sulfato no carbono 2. Então, carbono 1, 2, apareceu aqui um grupo sulfato, a ligação glicosídica do tipo 1, 4, e lembrar que é beta. Então, uma característica que a gente viu aí de todos os heteropolissacarídeos, essa caracterização aqui, beta nas ligações. E que todos os animais, como seres humanos, não conseguem desfazer essa ligação. Então, não faz digestão quando a gente come aí alguns desses insetos. Nessa imagem aqui é um ácido hialurônico, e esse ácido ele é glicosaminoglicano e é utilizado na estética aí para preenchimento de sucos. Então, tem o suco nasolabial, suco geniano, e aí pode colocar a aplicação e o organismo aceita porque este ácido hialurônico é o produto que é encontrado nas articulações, o lubrificante das articulações sinoviais. E a gente observa aqui as ligações novamente e o ácido aqui e várias conformações aí. Bom, pessoal, aqui eu vou deixar para vocês as questões de carboidratos. E aí, como eu falo para vocês, são questões de provas de processos anteriores. Espero que consigam responder todas essas questões aí com esta aula. Então, o que eu peço sempre? Estudem a aula e somente depois tentem responder as questões como se fosse uma prova. Separa um espaço, dá pausa aí, responda essas duas, A e B, e aí vocês vão ver que aparece a imagem, e eu chamei a atenção para vocês que olhando para a imagem, quantos elementos vocês têm que identificar que isso aqui é o quê? Aqui colocou o nome, mas algumas vezes não terá nome, então terá somente a imagem para vocês falarem que monossacarídeo é este. Então aqui fala de carbono anomérico, a gente citou aí monossacarídeo para formar lactose, se ligar a glicose, monossacarídeo, a gente também viu. Galactose, aldoexose, o que é aldose, o que é exose, ligações alfa-1,4, nucleotídeos, a ribose, o que é uma ribose, ligações do tipo beta, a gente viu aí em várias situações. Observando aqui as imagens, o que ele está pedindo das estruturas ao lado, apresenta a forma isomérica, então a gente viu o lado direito e o lado esquerdo, encontrada predominantemente nos carboidratos mamíferos. Então, a gente viu aí na aula que tem um jeito de reconhecer aqui os quais são encontrados. Analisar aqui as ligações glicosídicas, então tem que saber quem é quem. Olha o que eu falei para vocês, não aparece nome das unidades monossacarídeos. Então, aqui vocês têm que conhecer quantos, que anel é esse, como é que está a conformação e quem é quem, para falar. O composto A é lactose, olha aqui, lactose tem que estar unido quem com quem. Então chama a atenção que não conseguiu, volte lá, dê mais uma olhada e tente responder depois. Bom, falando de glicose aqui, é um carboidrato utilizado em mamífero, fonte de energia estocada, tem mais duas aqui sem nome, ó. Galactose, frutose, glicose, frutose, quem é quem. Aqui os polissacarídeos, glicogênios, e assim por diante, sacarose, açúcar comum formado por quem? Sobre o glicogênio, os dois disacarídeos. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que o conteúdo aí esteja suficiente, mas como eu falo para vocês, temos que recorrer
ao livro e à literatura utilizada foi o Lenig, para a gente aprofundar um pouquinho mais aí nos estudos. Um bom estudo para vocês e até a próxima.